Olá a todos, sejam bem-vindos em mais uma aula aqui do professor Jorge Formiga. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu espero aqui poder ao final transmitir essa ideia que está por trás aí das integrais de linha ou integrais curvilíneas, o qual vou mostrar para vocês hoje dentro do campo escalar. Bom, para a gente entender melhor a aula de hoje, será necessário ter visto aqui algumas aulas anteriores, como técnicas de integração, parametrização de curvas e entre outros conceitos que nós vamos mostrar aqui ao longo da aula. Comprimento de curva também, né, parametrizada, enfim. Então vamos lá, para entendermos um pouco qual é a importância, né, desse estudo da integral de linha. Foi um estudo construído aí por volta do século XIX para resolver alguns problemas dentro do eletromagnetismo, dinâmica dos fluidos, troca de calor. E nesse sentido, hoje se estende aí para diversas áreas da engenharia. Calcular aqui o momento de inércia, né, centro de massa, o trabalho realizado por um campo magnético quando uma partícula atravessa esse campo a um determinado caminho, né? Mostra muito bem a relação entre o campo magnético e corrente elétrica, circulação de fluido, como eu disse, fluxo de calor, energia potencial, né? Então uma série aí do que eu pude lembrar para vocês aqui, trazer das aplicações aí da integral de linha. Bom, como é que é isso? Como é que a ideia é construída, né? Ou seja, o conceito foi construído. Primeiro nós temos aqui um campo escalar, aqui visto no lado esquerdo, definimos uma curva C, e essa curva C aqui, ela tem uma projeção na superfície tridimensional, ou seja, lá em cima o f de xy. Então essa curva em azul, que é a projeção lá na superfície, né, ela ponderada pela essa curva aqui embaixo em vermelho, gera essa área. E a integral de linha nos permite calcular essa área. Então essa é a ideia que está por trás aí da integral de linha no campo escalar. No campo vetorial, do lado direito, a ideia é semelhante. Nós temos um campo vetorial, colocamos aqui uma partícula nesse caminho C, né, seguindo de A a B, e podemos aí determinar o trabalho realizado pelo campo quando essa partícula aí, ela segue esse caminho. Então está aí a ideia que está por trás da construção, da definição da integral de linha. Pois bem, inicialmente nós consideramos uma curva C lá no plano XY, e essa curva ela é associada, né, ao intervalo AB, né, onde para qualquer T dentro de AB fazemos a relação com um ponto lá na curva, né. Isso é feito através da parametrização aqui da equação 1. Então vamos definir aqui um intervalo, um T variando de A a B, né, e nessa curva vamos fazer subdivisões, né? Subdivisões criadas através dos pontos PI menos 1 e PI, como vocês podem ver aqui nessa figura. Essa figura C, aqui essa curva C, ela pode ser vista aqui embaixo também, né? Só para nós termos uma ideia do que nós vamos fazer. Então a área, né, que é essa área em azul, que é gerada pela superfície que está aqui em cima, e a ponderação da curva C, né, pela curva C, então essa área, isso é obtido através da integral de linha. Pois bem, então nossa parametrização, nós temos o R aí, o que eu falar aqui para o caso bidimensional, ele serve para o caso tridimensional. O nosso R é o vetor, né, que para cada T que nós temos aqui, nós associamos um vetor nessa curva, um pontinho, né? Então isso é feito através dessa parametrização, e dessa forma podemos definir, né, se esse F, né, se essa F de xy, ela é ponderada, né, por essa C, né, através dessas parametrizações. Então a integral de essa superfície dada pela integral de linha de F, né, ponderada pela curva C, é obtida através da soma de todas essas áreas que estão aqui embaixo, desses retângulos, né? Todas essas áreas aqui, onde eu tenho ΔS,
e a altura é dado por f de x. Então, cada área dessa tem é definida por esse valor. Se eu faço essas repartições tenderem a infinito, eu tenho o valor aqui exato dessa área. E isso, de antemão, nós já podemos imaginar que já estamos usando aqui a integral de Riemann. Bom, e ao fazermos essas subdivisões tenderem a infinito, nós podemos usar aqui a definição de integral, né? Ou seja, integral de f de xy ds. Né? Então, quem é esse ds aqui? Né? Essa é a ideia que nós vamos puxar agora para poder finalizar essa definição. Bom, esse ds ele vem da mesma ideia que eu mostrei na aula para comprimento de uma curva. Né? O ds é esse elemento infinitesimal aqui, é um pedacinho da curva. Né? O pedacinho da curva aqui é o ds. Okay? E ele é obtido, já mostrei isso em outras aulas, que pelo módulo aqui do vetor tangente paramétrico, né? E isso é a taxa de variação ds no tempo. Então daqui eu tiro que ds, né, é igual a módulo de r' vezes dt. Por isso que nós construímos essa equação do comprimento, ou seja, integrando esse ds aqui, de a até b, nós temos o comprimento de toda essa curva. Né? Então, né, que esse módulo, esse vetor paramétrico aqui é formado por x e por y, quando nós trabalhamos no caso bidimensional. Então, é a derivada de x ao quadrado mais a derivada de y ao quadrado, raiz quadrada, né? O que mostra que, desde que saibamos quem é x e y, né, independentes de t, é possível achar todo o comprimento aqui dentro desse intervalo AB. Isso para o caso bidimensional e aqui para o caso tridimensional. Então, ou seja, nós vamos usar a definição de comprimento de uma curva para construirmos a nossa definição da integral de linha. Então, dessa forma, eu trouxe aqui a definição que já tinha mostrado e quem é o nosso ds. Né? Então, pela definição de integral, esse f ds, né, em C vai aparecer aqui. Né? Então, vai ficar tudo isso multiplicado por dt. Então está aqui a definição, né, para o caso bidimensional e aqui para o caso tridimensional. Então aqui é a definição das nossas integrais de curvilíneas ou integral de linha, ou seja, integral de uma superfície ponderada por uma curva C aqui, ou seja, uma função escalar, não é isso? Nós temos aqui, ela é parametrizada, né, ou seja, f dependente de x que depende de t, tanto aqui, e aqui nós temos o ds. Pois bem, como eu mostrei lá atrás, né, e como a definição faz parte da construção da definição do comprimento de uma curva, né, isso daqui, acabei de mostrar que é o ds, né, então ds. E f depende de x, y, depende de t, ou seja, depende de r, porque r é escrito como x, t em i, né, mostrei lá atrás, né, mais y de t. Ou desculpa, gente. Assim, ó. Y de t de j, tá bom? Deixa eu apagar aqui, tá muito... ficou feio aqui. Deixa eu só escrever aqui melhor. Aqui, ó, R, né, o nosso R de t. Vou escrever assim que é melhor. É o nosso vetor que depende de y de t e de x de t. Tá bom? Ou seja, se nós conhecemos quem é esse R, né, a função parametrizada, nós temos a derivada. Com a derivada nós temos o módulo dela. Com o módulo, né, colocando aqui na nossa f, nós podemos, combinando com a nossa f, nós podemos calcular essa integral dentro dessa limitação da curva aqui. Tá bom? Importante lembrar que a parametrização aqui ela não vai influenciar no valor final da nossa integral de linha, ou seja, por exemplo, você tem vai parametrizar um círculo, né, de raio A. Se você pegar r cosseno θ e como x e y seno θ e r seno θ como y, não vai fazer diferença eu pegar como x o r seno θ e o y como r cosseno de θ. Tá bom? Ou seja, a troca aí, ou seja, nós sabemos que existe uma infinidade de parametrização para diversas curvas. Então, desde que você faça a parametrização correta, a integral não vai dar a mesma no final. Bom,
E se esse f aí for igual a 1, né? Esse cara aqui for igual a 1. Não, se esse for igual a esse f, vamos imaginar uma densidade, né? Se for igual a 1 aí, não vai sobrar apenas o módulo da derivada aí, né? Ou seja, vai nos dar o comprimento, né, da curva, né? Ou seja, caímos lá no caso da definição de comprimento de curva. E se esse f aí é uma densidade, for um valor aí qualquer, nós podemos imaginar que essa integral aí nos permite calcular uma massa, né? A massa de um corpo. Pois bem, vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui para dar continuidade. Eu tenho aqui, está pedindo uma integral de linha, né? O Czinho aqui, né, ponderada pelo C, dentro da minha f de xy aqui, e ele fala que o C é a metade superior do círculo unitário, ou seja, vamos pegar aqui o nosso círculo unitário, ok? A parte superior, aqui o raio é 1, então vai ser a parte superior desse círculo de raio 1. Então aqui, só colocar que os valores de y são maiores do que iguais a zero, que ele já definiu aqui, né? Pois bem, lembrar aqui da nossa parametrização. Então nesse caso, como eu disse, aqui x, como o raio é 1, então é 1 cosseno de t, e o y que é 1 seno de t. Mas anteriormente eu disse que isso não importaria se eu colocasse seno de t aqui e cosseno de t, tudo bem? Não faz diferença, ou seja, a parametrização aí feita corretamente, o resultado final vai dar o mesmo. Bom, como o t aqui, desculpa, né, que é o argumento do seno e do cosseno, dentro desse círculo aqui, ele vai variar de 0 a π, né? Então o t varia de 0 a π. Então vamos lá, então colocando isso na nossa integral, eu tenho aqui a integral inicial, o intervalo agora depende, a nossa função está parametrizada em t, então a integração vai depender do intervalo o qual o t está variando. Aqui 2 está aqui, e o x e o y nós vamos trocar por essas parametrizações aqui. Tudo bem? Nós vamos trocar. Então x vale cosseno de t, então fica cosseno ao quadrado de t, e aqui vezes y. E o ds não é a derivada das nossas funções o qual escolhemos para parametrizar essa curva. Então vamos precisar aqui do dx dt e do dy dt, e levar ao quadrado, ok? Mais dx aqui, dt, derivada do cosseno menos seno. A derivada do seno, cosseno. Se elevar ao quadrado, vai ficar seno ao quadrado, cosseno ao quadrado. Essa soma vai dar 1. Então, a nossa integral se resume a isso, variando de 0 a π. Integrar 2 em relação a t dá 2t. Integrar isso aqui, note que basta você chamar aqui, né, da canetinha, de u como sendo cosseno de t. Né, du vai ficar menos seno de t dt, logo por isso que aqui ficou menos, né? E isso aqui fica o du, o menos du, tá bom? E isso aqui vira u. Então a integração de u ao quadrado dá u ao cubo sobre 3, não é isso? Tá aqui. E o menos que aparece devido a esse sinal. Variando de 0 a π, coloca π aqui, cosseno de π é menos 1 ao cubo dá menos 1, o menos aqui dá mais, né? Então, vou só, aqui vai ficar 2π, não é isso? Mais, menos, cosseno de π dá menos 1 ao cubo, né? Sobre 3. Correto? Menos, por definição aplicada no zero. 0 menos cosseno de 0 dá 1. Isso. Ou seja, fazendo isso, chegamos a esse resultado, que é o resultado aí da nossa integral de linha, né? Nossa integral, imagina uma superfície, né? E essa definida nessa curva lá no plano XY, que é esse arco. Então essa área formada, né? Aqui imagine que nós temos aqui, olha a figura, esse C seja o arco que esteja aqui, ó, né? Então a projeção dele lá na superfície, né? Ok? Então gera essa área aqui, ó. Tá bom? Comentário aí é que se essa curva não for tão suave como essa que nós vimos, e sim formada por vários pedaços de curvas diferentes, né? O que é que diz a definição? Fala o seguinte: a integral de linha com base nessa curva formada por esses pedaços, ele pode ser feito a integral de linha separadamente, né? Para cada
para cada curva dessa, para C1, para C2, C3, C4 e C5. Depois você soma tudo e você vai ter a integral de linha total no final aí. Vamos lá, pegar mais um outro exemplo aqui, também no caso bidimensional. Ele fala que C é formado pelo arco C1 da parábola, né? Temos uma parábola, né, de x0 parábola de 0, 0 até 1, 1, seguido pelo segmento vertical 1, 1 até um ponto, 1, 2. Ou seja, vamos imaginar primeiro o gráfico, né? O gráfico, para isso que ele está dizendo, né, nós temos uma parábola do ponto 0, 0 até o ponto 1, aqui. Esse aqui não é considerado. E ao chegar nesse ponto, sobe um segmento do ponto 1 até o ponto 1, 2. Então nós temos, ou seja, com base na definição anterior, aqui nós vamos quebrar em duas integrais, né? Então vamos fazer aqui para C1 primeiro, né? Então para C1, qual é a parametrização? Ele já deu aqui a parábola, né? Vou chamar x de t e consequentemente o nosso y, né? O nosso y, que é o x ao quadrado, como mostra aqui, vai ser o t ao quadrado. Note então que x, como x é igual a t, o x varia de 0 até 1. Então, como x é igual a t, t vale de 0 a 1. Pois bem, então vamos substituir na nossa equação, né? Então, por definição, né, que está aqui em cima, eu tenho o 2 vezes de x, x vale t, vezes o ds, que é essa equação aqui que nós já sabemos, as derivadas das funções parametrizadas aqui, elevado ao quadrado, né? Então, dx aqui vai ser 1, vai aparecer 1 ao quadrado, e dy em relação a t vai ficar 2t, que vai ficar 2t ao quadrado, certo? Então aqui vai ficar 1 mais 4t ao quadrado, vezes 2t lá fora. Então, ficou isso aqui. Dessa forma, vamos fazer uma integral aqui. Vamos chamar aí u, nesse caso, de 1 mais 4t ao quadrado, ou seja, du é 8t. Como aqui fora tem 2t, eu vou colocar apenas 1/4 aqui e du e deixar 4t aqui, certo? dt, né? dt. Ou melhor, 2, né? 2t dt, porque 4 vezes 2 dá 8. Então por isso que apareceu esse 4 aqui, tá bom? E isso, com isso, dá du, tá bom? Troquei aqui já os limites de integração já para a variável u, okay? Ou seja, quando, aqui pela substituição, quando t, né, se você olhar aqui, quando t for 0, u vale 1, né? E quando t for 1, está aqui, 4 vezes 1, 4 mais 1, 5. Então já mudei aí o limite de integração para a nova variável u. Dessa forma, integrando aqui raiz de u, vai ficar u elevado a 3 sobre 2 sobre 3 sobre 2, que vai dar isso daqui, ó. Tá bom? Pois bem, 1/4 está fora, substituindo os valores de u aqui, né, em 5, e depois subtraindo por 1 aqui aplicado, que eu esqueci da barrinha, aqui tem uma barrinha, né? Isso aqui tem uma barrinha aqui, né, variando de 1 a 5, então chegaremos nessa resposta aqui. Então, assim, a diferença desse exemplo anterior, porque lá era uma integral, uma curva C contínua. Aqui nós quebramos aqui a curva em duas, né? Para mostrar aqui que pode ser feito dessa forma também. Vamos fazer aqui para C2. No caso de C2, a parametrização aqui é esse segmento, né? Segmento aqui. Então, esse segmento aqui, note que x é constante, x é 1. Então, se o x é 1, só está variando o y. E o y varia de 1 até 2. Então, é o nosso t. Vamos chamar t de y, que está variando, né? E esse t varia de 1 até 2. Dessa forma, vamos precisar do dx aqui. O dx vai ser 0, né? dx vai ser 0, né? Se você vai precisar para colocar aqui dentro. E o dy aqui vai ser o próprio dy dt, né? Vai dar 1 aqui, 1 dt. Então, nós temos 1, vai dar 1 mais 0 aqui, vai dar raiz de 1. Então, 2 vezes 1 dá 2, integrando 2, né, vai ficar 2t variando de 1 a 2, né? Ou seja, 2 menos 1, tá?
Ou seja, vai dar o próprio 2 aí. Ok, gente? Então, para finalizar esse exemplo, como nós calculamos para cada curva separadamente, a integral de linha em toda a curva, né, é dado pela integral na curva 1, é ponderada pela curva 1 e ponderado pela curva 2. Basta somar as duas integrais obtidas aí. Certo? Vamos mais um exemplo, agora em 3 dimensões. Vou aproveitar aqui e mostrar, em caso tridimensional, uma outra forma em que essa integral de linha pode vir. Na aula futura eu vou mostrar como é que nós fazemos a relação aí desse f de x, y, né, que depende, x depende de t, y depende de t, e chegarmos a essa relação aqui, né? Então, por exemplo, nas integrais elas podem vir assim, separadas, né? P multiplicado aqui pelo dx, né? Então isso aqui é um p de x, y, que é uma função multiplicada por dy, então ela aqui é o q de xy, e aqui outra função, né, que multiplicada por z, aqui no caso tridimensional é o nosso r, né? Então o p está multiplicado em x, o q é multiplicado no dy e o r multiplicado aí no dz, né? Então ambos aqui, P, Q e R, são funções escalares dependentes de x, y e z. No caso bidimensional, teremos apenas duas coordenadas aqui, né? Apenas duas variáveis, x e y, como se pode ver aqui nessa equação aqui em cima. Pois bem, pode vir assim ou simplificado, né? Dessa forma, como é o que está aqui dentro desse exemplo. Então ele fala o seguinte, que a curva C consiste no segmento de reta C1, né, o qual C1 varia desse ponto inicial até esse ponto final, depois pelo segmento vertical desse ponto para esse ponto. Então, ou seja, vou construir num sistema tridimensional esses pontos, né, e ligar os segmentos conforme ele disse. Então C1 sai do ponto inicial que está esse, né, sai daqui para cá e depois vem daqui para cá. Então vamos pegar aqui primeiro, parametrizar isso e depois parametrizar isso para usar dentro da definição aí. Vamos parametrizar C1. O que é que nós precisamos para parametrizar C1? Vamos recordar aqui, né? Nós temos uma reta, parametrização de uma reta. Para parametrizar uma reta, nós precisamos de um ponto inicial, né? Ponto inicial mais um vetor paralelo vezes o parâmetro, né, t. Nós precisamos disso. Então, nesse caso aqui, eu vou ter o ponto inicial, que é o vetor 0, 0, mais esse vetor paralelo, né, aqui. Então, como é que a gente encontra esse vetor paralelo V? Esse V a gente encontra como a diferença desses dois pontos que nos dá esse segmento aqui. Então, vai ficar 3 menos 2, 1, 4 menos 0, 4. 5 menos 0, 5. Então esse vetor aqui é um vetor paralelo aqui, ó. Esse aqui é o V. Então vou botar ele aqui, 1, 4, 5, vezes o t. Ou seja, isso vai nos dar, né, t vezes 1 dá t mais 2. Então vai ficar 2 mais t. Aqui vai ficar 0 mais 4 vezes t, então vai ficar 4t. E a outra coordenada desse vetor parametrizado, 0 mais 5 vezes t, 5t. Então está aqui o meu vetor, né, parametrizado, né, ou seja, o meu vetor aqui que vai construir exatamente esse segmento. Com base nele, nós já temos quem é x, quem é y e quem é z. E note, né, que através dessa equação aqui, observe que o t ele vai variar de 0 a 1. Por quê? Né? Porque se você colocar para t igual a 0, você tem que dar exatamente essa coordenada, né? Então, para t igual a 0, vai ficar 2, 0, 0. Pegue aqui para t igual a 1, né? Para t igual a 1, vai ficar 1 mais 2 dá 3, está aqui. 4 vezes 1, 4. E 5 vezes 1, 5. Está tudo aqui. Então, de fato, o t varia de 0 a 1 para esse segmento aí na curva C1. Então, vamos precisar de quem? Quem é dx, dy, dz, né? Que eles vão entrar aqui, ó. Vamos precisar disso. Dessa forma, o y está aqui, que é 4t,
dx vai ser apenas dt. Então tá aqui, ó. Nesse caso, z vale 5t e dy vale 4dt. Tá aqui, ó. Por último, o x vale 2 mais t, tá aqui, e dz vale 5dt. Se derivar isso aqui vai dar 5dt. Então temos agora aí a nossa integral de linha toda em função de t. Vamos aí fazer um algebrismo, né? Multiplicar aqui, porque tudo depende de t, né? Colocar o dt, colocar o dt em evidência. Né? Então vamos ter essa equação aqui, variando de 0 a 1, porque é o intervalo o qual o parâmetro está variando. Integrar 10 vai dar 10t, integrar 29t dá 29t ao quadrado sobre 2. De 0 a 1, note que se eu colocar 0 vai zerar tudo, se eu colocar 1 aqui vai ficar 10 mais 29 sobre 2. Bom, e aí simplifica, nós vamos ter aí 24,5, é o valor dessa integral para C1. Vamos precisar agora parametrizar C2 para fazer essa integral. Pois bem, vamos lá. Para C2, mesma coisa, né? Usei a ideia anterior e cheguei, né, nesse vetor. Peguei esses dois pontos, agora o ponto inicial é esse, o final é esse, e vamos encontrar um vetor V, tá bom? Vocês façam, eu pego a ideia que eu acabei de usar, você vai chegar aqui, né, nesse vetor onde x, y e z, tá aqui, né? X, y e z. Note que variando t também de 0 a 1, porque se você colocar 0 aqui em t, você vai ter exatamente essa coordenada, né? 3, 4 e 5, porque t vale 0. E para t igual a 1, se colocar vai dar 3, 4, aqui vai dar 5 vezes 1, dá 5, 5 menos 5 dá nada, dá 0 aqui, ó. Bom, então tá aí, já encontramos o intervalo do parâmetro aí. Dessa forma, vamos colocar na nossa equação, né, nessa equação aqui. Quem é o dx? Aqui é constante, o dx vai ser 0, o dy vai ser 0, então vai zerar aqui. O x vale 3 e o dz, né, aqui vai zerar, vai sobrar menos 5 dt. Exatamente o que está aqui. Então de tudo isso sobra 3 vezes menos 5 dt. Ou seja, integrando isso aqui de 0 a 15, ou de 0 a 1, né, menos 15 de 0 a 1, né, 15t, a integral disso vai dar 15t, então vai nos dar menos 15. Somando as duas integrais, né, porque quebramos em duas curvas, a integral da primeira da curva C1 e ponderada depois pela curva C2, resposta final 9,5, né. Ok, gente? Então fizemos dois casos aí, três casos, né, tanto para o bidimensional como para tridimensional, e peguei um exemplo aqui, aproveitei e peguei aqui um exemplo onde a integral de linha está escrito com outra cara aí. Bom, para finalizar, fazer um comentário aqui sobre essa curva, né? A nossa curva C foi definida de A a B, né? E tem uma menos C, que é quando nós definimos de B a A, né? Note que a integral de linha, né, dessa f de xy nessa curva aqui, né, ou seja, apenas com orientação contrária, ela vai ser a mesma integral de linha feita por essa, ao menos de um sinal invertido. A gente pode fazer por essa e inverter o sinal. Tá bom? É isso que ele está dizendo. Tanto quando a gente integra em relação a x, quando a gente integra em relação a y. Quando está parametrizado, né? Quando está parametrizado, se você integrar na curva com orientação trocada, ou integrar na curva com orientação primeiramente definida ali como a positiva, as duas vão ser iguais, né? Porque a parametrização, quando está parametrizada, e eu disse lá atrás, a parametrização ela não altera o valor final da integral. Então, por isso que a chance de errar aí por integral nela parametrizada é muito menor, né? E a explicação para isso é a questão que nas coordenadas cartesianas, de acordo com a posição da curva onde ela passa, onde é definida, o x ora pode ser positivo, o y pode ser negativo, o x negativo, o y positivo. Então essas mudanças de sinais, né, invertem aí a orientação da curva. Então, ou seja, isso é num sistema quando estamos usando as coordenadas x, y. Já na parametrização não, o próprio vetor faz o papel dele aí de acertar muito bem esse sinal.
Ok, gente? Era isso que eu queria deixar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Na próxima aula vamos falar sobre sobre integral de linha ou integral curvilínea em campos vetoriais e mais algumas propriedades e aplicações. Muito obrigado pela presença, por chegarem até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Tchau, tchau.